Glórias a Deus, hoje 46 dias, né? Da campanha dos 120 dias e já vem uma resposta do Todo-Poderoso para a gente, né? Ouça essa palavra, compartilhe o vídeo, tá bom? Convida mais pessoas para participar dessa campanha, pois está sendo uma bênção na vida dos irmãos. Não esquece de apertar o sininho do canal aí, dá um curtir aí, tá bom? Palavra de Deus fala sobre o patriarca Jó. Sobre Jó, né? A Bíblia fala que ele era bem-sucedido e o mais rico do Oriente. Capítulo de Jó, capítulo 1, versículo 3. E o interessante aqui é que Deus falou que ele era reto, ele era sincero, reto e temente a Deus, né? Então essa palavra de hoje é para a gente meditar um pouco naquilo que vai ser ministrado para você, porque às vezes a nossa fé ela é provada, né? Não apenas no momento da adversidade, mas também quando tudo vai bem, né? E quando tudo vai bem, como é que nós nos comportamos? Nós estamos ainda servindo a Deus direitinho, estamos na presença do Senhor, ou só buscamos o Senhor quando nós não estamos bem? Então, quando tudo vai bem, é nessa hora que a gente precisa demonstrar se nós amamos mesmo a Deus, se nós reconhecemos que o que temos e como estamos é porque Deus está movendo, né? E justamente mostrar para o Senhor onde está apoiada a nossa fé, né? Quando tudo vai bem, a gente mostra para Deus que, né, tudo aquilo que a gente conquistou não é honra da gente, mas a glória do Senhor e a honra é dele, né? Então, a gente precisa analisar até alguns exemplos, né, da Bíblia, porque existe um perigo chamado soberba, né? Tem muitas pessoas que não podem ter nada e já se acham que estão com tudo, né? Já acham que podem pisar nas pessoas, que a vida não muda, não vai... ou seja, tá bem, acha que vai estar bem pro resto da vida. Não, quem está bem tem que vigiar, né? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, né? Então a Bíblia fala que Jó, ele era um homem muito bem sucedido, né? E era o mais rico lá do Oriente, mas ele era sincero, reto e temente a Deus, ou seja, era um homem de Deus. Então ele se desviava do mal, a Bíblia fala isso também. Então ele sempre ofereceu sacrifícios em favor dos seus filhos, né? Na luta, na vitória, Jó ele adorou ao Senhor. Vou repetir, na luta e na vitória, Jó adorou ao Senhor. É isso que Deus quer. Você está na peleja, está na luta, né? Às vezes passando por um deserto, adore o Senhor. Porque o Senhor vai tirar você dessa luta, desse deserto, da situação, e vai levar você para uma situação melhor, para a vitória. E é nesse momento também que deve adorar o Senhor, né? A Bíblia fala de Daniel também. Daniel, ele enfrentou lutas terríveis, mas manteve-se fiel a Deus, né? O Daniel foi assim. Ele recebeu revelações, né? Revelações inusitadas acerca dos reinados que iriam se suceder na terra até o advento do reino do Messias, né? Porque veio a revelação para Daniel sobre Jesus, né? 3 vezes no dia Daniel orava a Deus, buscava o Senhor. Por isso que Deus falava tanto com ele. E ele dava graças a Deus por tudo que Deus fazia por ele. Por isso que ele teve tantos livramentos, por isso que ele teve tantas vitórias e foi uma pessoa tão bem-vinda na terra, tão bem-quista na terra, porque ele glorificava a Deus tanto em momentos difíceis quanto em momentos bons. O rei Davi mesmo, ele foi o maior e o melhor rei da história de Israel. No auge do seu reinado, ele era um riquíssimo, ele era muito riquíssimo, muito rico e muito bem-sucedido. Ele era um vencedor, né? Mas o seu desejo era morar na casa do Senhor todos os dias. Ele falava isso, todos os dias da sua vida. Então ele sabia que Deus era com ele. E ele louvava a Deus, ele louvava o Senhor todo o tempo. Davi gostava de cantar ao Senhor. Então isso Deus ele vê na gente. Ele vê como é que a gente está se comportando quando não tem. E como é que nós estamos nos comportando quando temos. Não é? Tem pessoas que não podem ter um carro bom que já vai viajar, esquece da obra, esquece de tudo. Tem pessoas que não podem ter uma boa casa que ele fica apaixonado pela casa e esquece de ir para a igreja, não é verdade? Tem pessoas que não podem ter uma roupa nova que vai para as festas, né? Não pode ter dinheiro no bolso que vai para o churrasco,
né? Mas não pensa em Deus, não pensa na obra, não, né? Esquece dos irmãos da igreja. Então existe um perigo, a soberba é muito perigosa, né? Então, diferente de Jó, Daniel e Davi, existem pessoas que não sabem lidar com o sucesso. Você sabe disso, na verdade, você deve conhecer alguém assim. Alguns, quando estão com dificuldades, são cristãos. Eles se comportam como cristão. Eles vão até para a igreja, dão oferta, recebem ajuda do Senhor para se reerguer, né? Contudo, quando melhoram de vida, ficam arrogantes, né? Ou até se desviam dos caminhos de Deus, do Senhor. Pode ver. Então a gente precisa lembrar que a nossa fé, ela também é provada quando tudo vai bem, né? Então, quando tudo vai mal, a fé é provada. Tem fé que Deus vai abençoar? E quando tudo vai bem, também a fé é provada. Então é nesse momento da vitória que a gente tem que estar atento para não pecar e para não perder a bênção. Muitas pessoas perderam suas bênçãos porque não souberam cuidar das mesmas, né? Não souberam glorificar a Deus, não souberam tratar bem, né, as coisas que Deus deu. E assim muitas coisas aconteceram, né? Então a nossa fé também ela é provada por meio do nosso testemunho de vida. Então a gente precisa ter em mente que nós somos sal da terra. Portanto, a gente deve ser imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo ele aconselhou os irmãos a serem os seus imitadores, como ele era de Cristo. Então ele até disse lá, a Bíblia fala que ele falou, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, né? O que vocês estão vendo em mim e o que vocês aprenderam, façam, né? E o Deus da paz será convosco. Então é isso que o Senhor fala, a gente precisa ser imitadores de Cristo, né? Se está tudo bem, somos imitadores do Senhor, se está tudo mal, somos imitadores do Senhor. Então antes das pessoas ouvirem o que nós estamos dizendo, elas precisam ver o que nós estamos fazendo. Então a gente precisa cultivar um bom testemunho. Então essa palavra de hoje, 46 dias, é para nossas vidas, para a gente cultivar um bom testemunho, tanto quanto as coisas não estão bem, quanto quando estiverem bem também. Então a gente precisa priorizar o reino de Deus, tá certo? Prioriza o reino de Deus, dê primazia a Deus, né? Se precisar voltar-se um pouco mais para o Senhor, mais ainda, volte um pouco mais para o Senhor, busque mais o Senhor, porque tem grandes coisas para Deus fazer, tá bom? Eu vou concluir essa mensagem, 46 dias hoje, eu vou dizer para você assim, o fogo prova, né? O fogo prova, o fogo limpa, o fogo purifica e remove até imundície. O próprio fogo faz isso. Então, depois que a nossa fé for provada, a nossa vida, porque a nossa fé é provada no fogo, né? Então, depois que a nossa fé é provada, a nossa vida e o nosso testemunho, eles serão revertidos em louvor. Quer que eu repita? Depois que a nossa fé é provada, a nossa vida, ela se transforma num grande testemunho de louvor, tá entendendo? De honra e glórias a Deus. Então, resulta em nossa salvação, inclusive, a gente glorificar a Deus o tempo todo, né? Então, que assim seja, né? Nas nossas vidas, a gente saber que a glória ao Senhor tem que ser em momentos difíceis, momentos de seca, mas também em momentos de abundância, né? A gente nunca deve esquecer de Deus. Essa palavra é para a gente ficar com ela na tábua do nosso coração, tá bom? 46 dias hoje, amanhã 47 dias, eu te aguardo no mesmo canal. Um abraço do apóstolo Felipe. Não posso deixar de agradecer você. Quando eu pedi essa semana, eu pedi uma ajuda para a gente ajudar os irmãos com alguma cesta básica, algumas coisas a gente conseguiu, para a glória de Deus, com a ajuda dos irmãos. Essa semana eu vou precisar de algumas coisas, mistura algumas coisinhas, mas para acompanhar, né, os irmãos também, e eu tenho certeza que os irmãos vão continuar abençoando essa obra, e eu louvo a Deus por isso. Deus te abençoe, e amanhã estamos no mesmo canal, no 47 dias, viu? Deus abençoe.